Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter vaga de moradia garantida em projetos habitacionais do município. Comissão analisa projeto que proíbe aqui na cidade monumentos, estátuas e placas que homenageiem escravocratas e racistas. Vereadores aprovam em sessão ordinária as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2020. Comissão participa de visita técnica à comunidade Sata. O objetivo foi desenvolver projetos de urbanização para o local. A partir de agora, no Jornal da Câmara. Coletar tampinhas de plástico tem virado rotina para os funcionários da Câmara. Mas para onde elas vão? O que é feito com o resultado das doações? O grupo de funcionários que cuida da coleta seletiva do Legislativo foi conferir isso de perto. Quem vê tampinhas de plástico nem imagina que elas podem propiciar oficinas de corte e costura e cursos de informática. O grupo de trabalho de coleta seletiva da Câmara, que executa o programa Reciclação, visitou a ONG Ação Vida, localizada no Cabo Sul, no dia 12 de maio. Além de levar as doações de tampinhas coletadas entre os funcionários do Legislativo, o grupo foi conhecer o destino desses resíduos e também as atividades sociais que a ONG oferece. Criada em 2019, a instituição trabalha em parceria com o projeto Tampinha Legal do Rio Grande do Sul. Cada quilo desse plástico higienizado vale em média R$ 2,50. A ONG consegue enviar para o projeto 3 toneladas ao ano. A diretora executiva da ONG Ação e Vida, Suzana Matos, descreveu o processo de transformação de tampinhas em recursos e ações sociais. Aqui na ONG a gente segrega essas tampinhas por cores, porque isso facilita na hora de vender para o reciclador, na hora de reciclar. E esse valor é destinado para a ONG, para usar na manutenção geral dos seus projetos. O que é feito com essas tampinhas, né? Elas viram matéria-prima e voltam a virar tampinhas, baldes, potes e diversos itens. E com isso também o meio ambiente não é prejudicado, né? A instituição oferece aulas de skate e curso de informática para crianças e adolescentes. As mulheres contam com curso de educação ambiental e oficina de corte e costura que atende 20 alunas. Uma delas é a dona Maria da Conceição Silva. Aposentada, ela também é responsável pelo bazar. O que eu ganho já é menos, então eu tenho que fazer alguma coisa. E para mim fazer, eu tenho que aprender a fazer o corte e costura. Então, para mim, isso está sendo muito importante para mim, estar aprendendo. Cada dia que eu estou fazendo, eu estou aprendendo mais ainda. E aí elas estão aprendendo já a gerar a sua própria costura, seu próprio material. Algumas já compraram sua máquina de costura bem simples, já estão produzindo material para vender aqui no bairro mesmo. Então é isso, a gente está capacitando pessoas para que elas possam ter seu protagonismo e autonomia também. As aulas, a seleção de tampinhas, a manutenção do bazar são mantidas com trabalho voluntário. Para a presidente do grupo que executa o programa Reciclação, Adriana Borgo, conhecer o destino das doações serve como estímulo. A Câmara, como a Casa do Povo, como órgão público, ela tem não só a responsabilidade ambiental, por exemplo, com a coleta seletiva, mas também tem uma responsabilidade social. E a gente hoje está unindo esses dois lados e com certeza sairemos daqui muito inspirados pelo trabalho da ONG. O Ação Vida, o Ação da ONG, com certeza vai inspirar o nosso Reciclação. E a gente sai daqui com vontade de fazer muito mais. Mulheres que sofrem violência doméstica ou que passaram por tentativa de feminicídio poderão ter vaga de moradia garantida em projetos habitacionais do município. Em reunião na segunda-feira, 15 de maio, a Comissão de Segurança Pública emitiu parecer favorável a 4 projetos de lei e uma emenda. Uma das propostas prevê que 5% das moradias populares de programas habitacionais instituídos pela Prefeitura seja destinado a mulheres vítimas de violência doméstica ou que tenham passado por tentativa de feminicídio. O projeto é de autoria do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã.
O presidente da comissão, o vereador Luiz da Sede, do PSD, comentou a avaliação dos parlamentares. A pessoa que sofre sofre problema de violência já fica sem ter uma moradia para morar, e tendo uma moradia para pelo menos dar o conforto para eles é importante. Eu acho que esse projeto é muito bom, por isso que a gente deu o parecer favorável. Além deste, a comissão aprovou os seguintes projetos: a criação do dossiê das mulheres de Guarulhos, com estatística das mulheres atendidas por políticas públicas na cidade, de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT. A celebração de convênio entre a Prefeitura e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a defesa dos guardas civis municipais em processos judiciais decorrentes do desempenho de suas funções, também de autoria de Maurício Brinquinho. O reconhecimento do wheeling, mais conhecido como grau, e de demais manobras de motocicleta como prática esportiva na cidade, de autoria do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT. E também a emenda modificativa de ajuste de redação proposta pela Comissão de Constituição e Justiça ao substitutivo do projeto que cria a campanha permanente de enfrentamento ao assédio e violência sexual em Guarulhos, de autoria do vereador Edmilson, do PSOL. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor deu parecer contrário a 2 projetos na reunião da segunda-feira. Confira os detalhes. 2 itens foram analisados pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na reunião do último dia 15. Ambos receberam parecer contrário. O texto de autoria de Wesley Casaforte, do PSB, que dispõe sobre a cobrança da taxa de estacionamento nos shopping centers, e o projeto de Maurício Brinquinho, do PT, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de água potável para os clientes nas farmácias e drogarias de Guarulhos. Presidente da comissão, Jaime Júnior, do Partido Republicanos, explicou o motivo da rejeição das propostas. A comissão entendeu que são projetos que, apesar de bem intencionados, eles ferem a livre iniciativa, que é basicamente a liberdade do indivíduo em ter a sua atividade econômica. Então, sendo assim, seria uma interferência desnecessária da Câmara Municipal no poder público, no comércio fechado, privado. Monumentos, estátuas e placas que exaltem escravocratas e racistas poderão ser proibidos em Guarulhos. Confira! Na reunião de 15 de maio, 2 dias após a celebração dos 135 anos da abolição da escravidão no Brasil, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto de lei que proíbe instalar ou manter monumentos, estátuas e placas que exaltem escravocratas e pessoas que afrontaram os direitos humanos. A presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, do PT, comentou o projeto de autoria do vereador Edmilson, do PSOL. Essa proposta vem exatamente a reconstruir a história e destituir líderes que aparentemente não tem nada a ver com o nosso presente, mas eram pessoas escravocratas e que inclusive eliminavam índios e negros. Então, eu acho um projeto relevante que vem cumprir com as determinações da 3ª Conferência de Durban, que eu estava presente representando a cidade. Essa conferência mundial aconteceu em 2001 na cidade de Durban, África do Sul, tendo como tema principal o combate ao racismo, à discriminação social, à xenofobia e à intolerância. A comissão também emitiu parecer favorável a outros 7 projetos de lei que dispõem sobre a criação do Programa de Atenção a Pessoas com Transtorno de Acumulação Compulsiva de Animais, do vereador Geleia Protetor, do PSDB, as normas para instalação de parques de diversões em Guarulhos, do vereador Leandro Dourado, do PDT, a garantia para crianças e adolescentes que tenham pais ou responsáveis idosos ou com deficiência de terem vagas nas escolas públicas municipais mais próximas de suas casas, de autoria do vereador Paulo Roberto, do PTB, a obrigatoriedade da administração pública divulgar seus gastos nas redes sociais, de autoria do vereador Lucas Sanches, do Progressistas, a reserva de 2% de vagas de estacionamento rotativo Zona Azul para gestantes e pessoas com crianças de colo de até 2 anos, do vereador Jaime Júnior, do Republicanos, e a inserção do símbolo do autismo na indicação dos assentos preferenciais do transporte público municipal de Guarulhos, da vereadora Karina Soutur, do PSD.
Em sessão ordinária, vereadores aprovaram as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2020. Além deste, outros 12 itens foram aprovados em plenário. Em sessão ordinária realizada dia 15, a Câmara de Guarulhos aprovou 13 itens durante a ordem do dia. Entre os destaques está a votação única do projeto de decreto legislativo que aprova as contas da Prefeitura de Guarulhos referentes ao exercício financeiro de 2020. O decreto foi elaborado pela Comissão de Finanças da Casa e contou com o aval da maioria dos parlamentares presentes na sessão. Outros 2 projetos de lei que já estavam em segunda discussão também foram aprovados e agora seguem para sanção ou veto do prefeito. É o caso da proposta da Prefeitura, que trata do uso dos símbolos oficiais do município. Ainda na pauta de votações, foi aprovado em primeira discussão um projeto do vereador Danilo Gomes, do DC. A proposta estabelece filas preferenciais nos terminais de ônibus municipais e intermunicipais de Guarulhos. Já um item que gerou polêmica em plenário foi o relatório final da Comissão Especial de Inquérito que analisou as compras efetuadas pelo município durante o enfrentamento do coronavírus. Integrantes da oposição ao governo consideraram o documento vago e inconclusivo, mas mesmo diante das críticas, o item teve a maioria dos votos para aprovação. Ainda na sessão, durante o grande expediente, foram aprovados 35 requerimentos. Um projeto de lei que quer garantir o respeito às filas preferenciais nos terminais de ônibus foi aprovado na sessão de 15 de maio. Garantir o respeito às filas preferenciais nos terminais de ônibus da cidade é o objetivo de um projeto de lei aprovado na última sessão ordinária, dia 15. A proposta é de autoria dos vereadores Danilo Gomes, do DC, e Carol Ribeiro, do PSDB. O projeto estabelece prioridade no embarque para idosos, pessoas com deficiência, autistas, gestantes e pessoas com crianças de colo. Independente de lei, eu acho que nós deveríamos respeitar os idosos, pessoas mais velhas e, infelizmente, os terminais de ônibus na cidade não têm aquela fila preferencial dos idosos. O que me motivou justamente a apresentar esse projeto, antes mesmo de eu estar vereador, em 2019, até mesmo naquele momento de pandemia, nós passávamos nos terminais de ônibus, pegar um ônibus, via aquela muvuca e ninguém dava ali preferência para os idosos que ali estavam para adentrar aos ônibus. E aí veio na minha mente, vamos colocar um projeto, porque, como eu disse, não precisava ter um projeto para poder educar o ser humano. Eu acho que o ser humano, isso é do próprio ser humano, respeitar o idoso, respeitar o próximo. E graças a Deus, hoje fomos agraciados pela primeira votação, foi aprovado esse projeto. Vamos aguardar a segunda votação e que seja aprovado e, se Deus quiser, sancionado pelo prefeito Guti o quanto antes. A Comissão de Habitação da Câmara acompanhou uma visita técnica de representantes da Prefeitura e do ENIAC à comunidade Sata. O objetivo da visita foi desenvolver projetos de urbanização para o local. Representantes da Secretaria Municipal de Habitação, da Comissão Ampliada de Direitos Humanos e Habitação da Câmara de Guarulhos e técnicos do Centro Universitário ENIAC realizaram, no último dia 17, uma visita à comunidade Sata, localizada no bairro Cidade Jardim Cumbica 2. A comitiva foi até o local para traçar um raio-x das moradias e desenvolver projetos de urbanização e de regularização fundiária. No dia 31 de janeiro deste ano, por conta de uma decisão judicial, ocupantes de 35 habitações foram removidos por estarem em área de risco. Carlos Guerra, coordenador da Escola de Construção do ENIAC, traçou um panorama que vai balizar o desenvolvimento dos projetos. Deu para a gente perceber a questão das águas, né? A questão da chuva, a parte de alagamento, as águas, as nascentes, né? As partes de encosta que realmente são perigosas, né? Então deu para a gente observar isso. Deu para a gente também sacar um pouco a questão da qualidade das construções, né? Tivemos um primeiro contato com a comunidade, então acho que isso foi bem ganho, né? Um ganho legal para a gente começar a desenvolver os projetos técnicos. O secretário adjunto de Habitação, Valmir Batista, destacou que os projetos serão desenvolvidos para trazer mais qualidade de vida para os moradores da região. Hoje nós viemos fazer um trabalho preliminar para a atualização do diagnóstico aqui fundiário da área. A gente veio fazer essa atualização principalmente para a questão das áreas de risco, as áreas de inundação, as áreas que a gente tem risco de deslizamento.
E aí, com base nesse estudo, a gente quer fazer uma proposta de urbanização aqui da área, para que a gente possa trazer um pouco mais de qualidade de vida para os moradores aqui da região. A visita foi acompanhada pelos vereadores Edmilson, do PSOL, Luiz da Sede, do PSD, Rafael Acosta, do Partido DC, Márcia Taschetti, do PP e Janete Rocha Pietá, do PT, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Habitação. Janete falou sobre a preocupação com as enchentes e pediu celeridade no andamento do projeto de urbanização do local. Nós fizemos uma visita técnica priorizando as áreas de nascente e o escoamento da água, porque essa região da comunidade Sata, ela é inundada e tem vários problemas aqui de drenagem, água natural com esgoto, e para fazer um projeto habitacional, mesmo que inicial, precisa de um estudo detalhado de toda a comunidade, inclusive vendo casas que estão em situação de risco e etc., para que o projeto aqui do Jardim Cumbica 2 seja um projeto eficiente. Agora ele tem que sair logo, porque um estudo de ambiente, se demorar muito, perde, vai ser novamente adensado e perde a validade. Mas eu estou acreditando muito no grupo do ENIAC para que ele faça esse estudo com excelência e a gente possa resolver o problema da população, que é a moradia de qualidade. Valmir Batista reforçou que a Prefeitura já está buscando recursos para viabilizar a execução dos projetos. A gente já está correndo atrás de verba, né? Já estamos fazendo todo um trabalho, mas é importante também que a gente tenha pelo menos esse primeiro olhar daqui da região para que a gente tenha uma expectativa aí de custos. O projeto, que prevê aumento do piso salarial dos cirurgiões dentistas da rede pública municipal de saúde, recebeu o aval dos parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça. Um dos 6 projetos de lei que recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião de 17 de maio estabelece o piso salarial para cirurgiões dentistas da Prefeitura. O presidente da comissão, Danilo Gomes, do Democracia Cristã, comentou a proposta de autoria do Executivo. Que já vem sendo discutido com a categoria, com o Executivo, com os vereadores, e hoje nós demos o parecer favorável, depois de algumas mudanças, e atingindo aí gradativamente. A princípio vamos dar 15% neste ano, e até o ano de 2027, totalizando aí o piso salarial do cirurgião dentista, um pouco mais de R$6 mil. A comissão também decidiu fazer a fusão com parecer favorável de 3 projetos que autorizam a criação de pet parques, espaços para animais domésticos em áreas públicas municipais. As 2 primeiras propostas foram apresentadas pelos vereadores Pastor Anistaldo, do PSC, em 2014, e por Paulo Roberto, do PTB, em 2021. Em 2022, o Executivo apresentou projetos sobre o mesmo tema. Também receberam avaliação favorável 2 projetos que tratam da inclusão de celebrações no calendário de eventos da cidade. O vereador Romildo Santos, do PSD, propõe a inclusão do Dia do Flashback a ser comemorado em 21 de outubro. Já o vereador Tiziano Americano, do Cidadania, inclui o dia do desfile das escolas de samba de Guarulhos. A comissão apresentou substitutivos a essas 2 propostas para fazer correções técnicas. Os parlamentares também avaliaram favoravelmente o substitutivo ao projeto que prevê campanha de divulgação do teste MCHET para diagnóstico de indícios de autismo, de autoria do vereador Jorginho Mota, do Agir. O projeto, que garante às gestantes a opção pela cesárea a partir da 39ª semana de gestação e também pela analgesia em parto normal, recebeu parecer contrário. O projeto teria vício de competência por haver lei estadual sobre o tema. Autora da proposta, a vereadora Karina Soutur, do PSD, emitiu voto favorável em separado. Servidores efetivos que fazem parte do quadro de apoio da Secretaria de Educação terão direito à gratificação por mérito. O benefício foi aprovado no Legislativo no último dia 17. Em sessões extraordinárias realizadas dia 17, a Câmara de Guarulhos aprovou, já em 2 turnos, uma gratificação aos servidores de apoio da Secretaria de Educação. O projeto de lei que concede o benefício é de autoria da Prefeitura.
A proposta inclui os trabalhadores efetivos do quadro de apoio da educação entre os servidores que têm direito a uma gratificação por mérito. Antes, isso era restrito ao magistério. Presidente do Legislativo, Tiziano Americano, do Cidadania, comemorou o resultado da votação em plenário. É um projeto que a categoria já luta há muitos anos. Na verdade, há mais de décadas por essa gratificação. E hoje o trabalhador saiu vitorioso na Câmara Municipal. Diretamente beneficiará mais de 1.000 servidores aí da educação. É um direito deles, mas a gente precisava fazer esse ajuste na lei. A lei é de competência do Executivo e entrou na Câmara Municipal em tempo recorde, os vereadores aprovaram. E aí eu quero agradecer aqui a todos os vereadores que colaboraram nas comissões, no encaminhamento, para a gente conseguir aprovar e beneficiar quem realmente merece, que é o trabalhador. Com a aprovação em 2 discussões e votações, o projeto de lei segue para a sanção do prefeito. Ainda durante a sessão, um outro projeto apresentado pela Prefeitura foi deliberado para análise das comissões permanentes. Esse item cria o Departamento de Futebol Amador na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Mitos envolvendo o HIV, a AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis foram discutidos nesta semana em uma roda de conversa voltada aos trabalhadores da Câmara. Qual a diferença entre o HIV e a AIDS? A AIDS mata? Essas foram algumas das questões esclarecidas durante a roda de conversa que o Ambulatório Médico da Câmara promoveu em parceria com o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde, na quinta-feira, 18 de maio. A iniciativa, destinada a servidores, comissionados e funcionários terceirizados do Legislativo, integra uma série de campanhas, como explica o enfermeiro do ambulatório da casa, Igor Ribeiro. Na Câmara a gente está fazendo várias campanhas e a gente quer pegar e englobar toda essa parte. Não só campanhas de vacinação, a gente quer prevenção à depressão, então todas essas campanhas vão fazer parte, a partir de agora, da Câmara, para assim, mostrar para o servidor que a gente está preocupado com a saúde física e mental deles também. A psicóloga do CTA, Lucilene Aparecida Ribeiro, conduziu o bate-papo. A ideia, é desconstruir, desmistificar determinados tabus, trabalhar alguns preconceitos, trazendo informações importantes de todo o avanço tecnológico do tratamento do HIV. Trazer também uma informação que o HIV ele é diferente da AIDS. As pessoas acabam achando que é a mesma coisa, mas a pessoa pode ter o HIV e nunca desenvolver uma doença, a AIDS, fazendo o tratamento correto. Além das camisinhas, existem pílulas que previnem o contágio do HIV antes e depois das relações sexuais. Outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a clamídia e a gonorreia, também merecem atenção. O psiquiatra responsável pelo Programa de Saúde Mental do CTA, Dr. Lucas Vinícius da Silva, destacou a importância do diagnóstico precoce por meio de testes. Existem as outras ISTs, como a sífilis, a gente vê um aumento dos casos de sífilis e que se a pessoa ela desmistifica essa IST, esse medo das ISTs, ela vai fazer um diagnóstico precoce, fazendo um tratamento de sífilis, que é um exemplo que é muito fácil, é só com doses de bezetacil, essa pessoa vai ter uma vida normal, vai ficar com uma cicatriz sorológica, mas não vai ter chances de evolução da doença. A recepcionista do Legislativo, Ana Paula Santos, participou da dinâmica sobre situações de contágio do vírus HIV e elogiou a discussão. Tem algumas informações em relação, por exemplo, do teste rápido. Eu, no caso, não sabia. Então, assim, é uma forma de expandir conhecimento. Agora, o próximo passo do Legislativo é promover os testes para a sondagem dessas doenças, como explica o gestor de Desenvolvimento Estratégico de Finanças da Câmara, Silvio Sampaio, que coordena a parceria com a Secretaria da Saúde. Hoje os funcionários saíram daqui com a segurança que na próxima quinta-feira, dia 25, eles poderão realizar os testes e terão um sigilo absoluto dentro do que a legislação permite. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o teólogo, antropólogo e escritor Zezinho França. Com obras publicadas sobre a chegada de religiões de matriz africana ao solo americano, Zezinho conta como iniciou seu interesse pelo assunto.
Eu nasci numa igreja presbiteriana, né? Igreja Presbiteriana de Brasilândia. Depois eu fui para Guarulhos, primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. Era regente do coral. E aos 17 anos, o pastor reverendo Efraim de Figueiredo Beda, um grande intelectual, percebendo que eu ia para a USP, porque eu já tinha passado no vestibular ainda no segundo ano do colegial, ele falou, preciso mandar esse cara para o seminário, porque senão a gente vai perder ele. Aí me mandou para o seminário presbiteriano, que hoje é Seminário Presbiteriano Mackenzie, aquele tempo era José Manuel da Conceição, e eu fui fazer o bacharelado em teologia lá. Só que no ano seguinte eu passei, não teve jeito. Aí eu falei, poxa, coitado, o reverendo Efraim fez tanto por mim, deixa eu fazer. Então, os dois cursos juntos ao mesmo tempo, aí eu fiz os dois. Mas eu fui fazer teologia para ser pastor. Só que eu não prestava pro ofício, né? Porque eu era contestador, tinha esse olhar crítico muito aguçado e não deixaram ser pastor, graças a Deus, né? Fiquei só como presbítero mesmo. E aí, em 1984, por um acidente, eu no Rio de Janeiro, fazendo uma série de shows lá no Rio de Janeiro, eu acabei me envolvendo com o candomblé e abandonei toda a igreja, abandonei tudo e fui para o candomblé. Porque eu me identifiquei com o candomblé justamente por essa ortodoxia, pelo fato de ser a primeira religião do ser humano e cientificamente ser muito mais fácil eu compreender a teogonia e a teogonia e a teologia através das origens ortodoxas da religião. Então, para eu me relacionar com todas as outras religiões do planeta, eu precisava me interagir com a primeira religião do planeta. Então, eu me envolvi cientificamente com esta teologia, que é a teologia afrodescendente, para poder entender essas relações teológicas. Então, hoje eu sou o único teólogo, né, de formação acadêmica especializado em religião de matriz africana do Brasil. Assista a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!